Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês, começando hoje mais uma live e hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura expositiva da Palavra de Deus. Sempre lembrando vocês que eu estou usando a Bíblia Filamente, né? Que é a nova versão transformadora, e vocês me acompanham aí a leitura através dessa Bíblia. Eu estou sem a Bíblia em mãos agora, mas todos que me acompanham aqui já sabem e já conhecem a Bíblia Filamente que tem no aplicativo. Então hoje nós vamos dar continuidade que durante a semana eu venho falando, tanto aqui no Substack, no Instagram não, né? Porque não tem como fazer no Instagram por causa do serviço. Mas no Facebook, não nesse canal, mas no outro canal, a gente vem tratando a respeito do novo. Deixa eu só dar uma deitadinha na câmera aqui. Fazendo uma falhada aqui na imagem de vez em quando. A gente está tratando na leitura expositiva da palavra do nosso Deus. E nós vamos dar continuidade na leitura no livro de Isaías capítulo 7, 8. É o livro que hoje nós vamos tratar a respeito desses capítulos. Vamos ter as imagens, né? A respeito do capítulo de Isaías, passando aí atrás para vocês, só para vocês estarem cientes, né? Da leitura que nós vamos fazer hoje. É o capítulo de Isaías 7, 8 e 9. E vamos ter muitas coisas interessantes, né, a respeito de Isaías capítulo 6, 7 e 8. E como sempre, vamos só verificar o áudio aqui. Não sei se está assistindo ou ainda só entrou e saiu. Benício, meu vizinho, um abraço a ele. Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês que está assistindo o programa Palavra Viva, que é o programa voltado para a leitura expositiva do nosso livro. Foi muito bem, deixa eu só verificar aqui onde está um negócio aqui para mim. Eu esqueci de pegar o óculos. Espera aí. Eu vou chamar meu filho aqui para ele pegar o óculos. Pronto, óculos no lugar. Vamos então orar para a gente começar a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoe esse programa Palavra Viva, que sendo transmitido ao vivo, Senhor, por 3 plataformas ao mesmo tempo. Senhor Deus, abençoa, Senhor, cada uma dessas plataformas, cada pessoa que está assistindo o programa Palavra Viva, aqui ao vivo, sendo transmitido agora, e também no YouTube, será colocado e no Hub também. Então, Senhor Deus, derrama da tua bênção, derrama da tua graça, não venha faltar nada na vida dessas pessoas. Meu Deus, abençoa, Senhor, o programa e as pessoas que vão assistir o programa, para louvor e glória do teu nome,
todas as pessoas que estão sobre o Brasil, sobre essa nação, onde tiver uma pessoa assistindo, que o Senhor abençoe ricamente a vida dessas pessoas, que não venha faltar nada para elas. Em nome de Jesus, ó Pai, querido Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, desde já. Amém e amém. Então, meus irmãos, muito obrigado. Você que vai acompanhar pelo Instagram ao vivo, muito obrigado. Você também que vai acompanhar pelo Facebook ao vivo, não saia daí, dê um joinha, um like, compartilhe esse vídeo, dê um restart aí, você que está assistindo pela plataforma do Substack ao vivo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês fiquem comigo aí e acompanhem de todo o Brasil, da onde você estiver assistindo. É muito importante que você fique aí, não saia daí, que nós vamos dar início ao nosso programa de leitura da palavra do nosso Deus. Palavra maravilhosa. O que importa é a palavra maravilhosa. A palavra do nosso Deus, que é uma palavra tremenda, uma palavra que vai edificar a sua vida. Então, não saia daí, permaneçam aí, fiquem aí, para que vocês acompanhem comigo a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. E hoje é um tema muito interessante, porque nós vamos ver o livro de Isaías, né? Isaías capítulo 7, e hoje nós vamos ver uma das partes bem importantes dessa leitura, é aonde fala a respeito do nascimento, né? Onde vai ser profetizado mais uma parte, aqueles que acompanham, né? A respeito do nascimento do Messias. Hoje aqui vai ser colocada a base do princípio de que uma virgem dará luz, e esse menino será aquele que vai resgatar o seu povo e a sua nação no futuro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que você acompanhe comigo nessa leitura de hoje, onde vamos apresentar isso. Então, sem mais demora, vamos lá. Você que está no Substack, no Instagram ou no Facebook, está aqui abaixo. Para você no Hubble ou no YouTube, está aqui do meu lado o texto onde nós vamos fazer a leitura hoje. Então, na leitura de hoje, no vídeo terceiro, esse é o vídeo terceiro, né, do livro de Isaías, na nossa leitura bíblica expositiva de Gênesis, Apocalipse. Tem um link aí do canal, né, no Substack, no Hubble, vai estar abaixo, na descrição do vídeo. No Facebook está acima, e assim vocês se inscrevam no meu canal, para vocês estarem participando dessa leitura maravilhosa do nosso Deus. Leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Então vamos acompanhar comigo a leitura aqui. Esse é o vídeo 3 de Isaías 7, 8 e 9. Do medo, né? Aí tem três títulos, né? Luz em meio às trevas, o sinal de Emanuel. Do medo que acaso a promessa de um rei eterno. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus conosco na crise, Deus conselheiro, Deus conosco na crise. Então, nós vamos para a leitura da palavra do nosso Deus, começando aqui, né, no capítulo 7, verso 1. Vocês acompanham comigo a leitura aí. Mensagem para Acás. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzia, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Então esses dois reis, o rei de Israel e o rei da Síria, resolveram atacar Israel, os dois reis. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Então, eles saíram para atacar Israel.
Israel não, atacar Judá, o reino do sul, em Jerusalém. Saíram para atacar Jerusalém, contudo não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores que se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jesub, e vá encontrar-se com o rei Acaz. Né? Ele falou: pega seu filho, Sear-Jesub, e vai se encontrar com o rei Acaz. Né? Então mandou pegar o filho, né? E vai se encontrar com Acaz. Vá se encontrar com o rei Acaz. Ele estará no final do arqueduto, para encontrar-se com o rei Acaz. Ele vai estar no final do arqueduto. Então, ele mandou pegar o filho. Ele estará no final do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá jamais. Não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco. E Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 75 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital, Samaria. E Samaria não é mais forte que o seu rei, Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. O sinal do Emanuel. Depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como nos céus, ou profundo como no lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta Isaías disse: ouça bem, descendentes de Davi, não basta esgotar a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Veja, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará de... Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Adão e Eva estão no jardim do Éden. E tudo nesse jardim é ótimo. Exatamente como deveria ser. Exceto, tem uma única árvore da qual Deus disse para eles não comerem, porque é perigosa e vai matá-los. É só isso? Evite o fruto da árvore e tudo bem? Sim, parece simples. Mas nesse jardim tem uma serpente. E ela conta uma outra história. Ela fala que você não vai morrer se comer dessa árvore. Na verdade, vai se tornar como Deus. Adão e Eva acreditam na serpente e comem o fruto. Por isso, a bondade do jardim é perdida de forma trágica e o mal e a morte entram no mundo bom de Deus. Agora, por que tem uma serpente falante no jardim? Quero dizer, essa coisa é um problema. É estranho. E para piorar, a Bíblia não diz o porquê nem como essa coisa chegou lá. Ela apresenta a serpente como uma criatura em rebelião contra Deus, que quer levar as pessoas a duvidar de sua bondade e afundar todos num caminho de morte. Então, essa serpente é a fonte do mal que continua presente em nosso mundo e nas vidas até hoje. Mas existe esperança, porque nessa parte da história, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. A promessa é que um homem virá, no futuro,
um filho de Eva, e ele vai esmagar a cabeça da serpente e destruir o mal totalmente. Só que, durante essa batalha, a serpente vai machucar o calcanhar dele. Então é uma destruição mútua? Sim, é uma promessa muito estranha, mas bonita. E ela fica pendente, até o próximo momento-chave da história, quando Deus separa um homem chamado Abraão. E ele diz que, por meio da família dele, a bondade e a bênção serão restauradas para todas as nações do mundo. E quando seguimos essa família, chegamos a um dos bisnetos de Abraão, chamado Judá. Ele recebe a promessa de que um dos seus descendentes vai ser rei, e o mundo inteiro vai seguir esse rei. Ele vai trazer paz e harmonia. Vai ter muita comida, vinho, leite e plantações. E vai ser incrível. O primeiro rei descendente de Judá que nós encontramos é o rei Davi. Ele é um herói. Talvez ele esmague a serpente. O problema é que Davi está infectado com o mesmo mal que afeta toda a humanidade. Ele não esmaga a serpente, pelo contrário. Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi de que esse rei, no fim das contas, seria um dos seus descendentes. Continuando a história, vemos que cada geração dos seus filhos, um a um, não parecem qualificados para a tarefa. Eles cedem à serpente, eles escolhem o mal, vão atrás do dinheiro, sexo, poder e seguem outros deuses. As coisas ficam tão ruins que eles afundam a nação de Israel e o terrível império da Babilônia os leva embora. E agora não existem mais reis para cumprir a promessa. Parece que o plano inteiro está perdido. Mas durante esses tempos ruins existia um grupo de homens esquisitos, chamados profetas. Eles continuam falando desse rei que viria e lembrando da promessa de que ele iria derrotar o mal e restaurar o jardim. E um profeta específico, Isaías, falou mais sobre por que esse rei seria picado. Isaías disse que o rei prometido recebe essa ferida por causa do mal da humanidade e que isso o mata. Mas de repente ele volta. E Isaías diz que porque sofreu essa ferida, ele pode se tornar a fonte de cura para todos. Mas o Antigo Testamento termina e o rei esmagador de serpente de quem todo mundo falou nunca aparece. Por isso, quando o Novo Testamento começa, ele apresenta Jesus de Nazaré não como um homem qualquer, mas como quem veio cumprir as promessas antigas. A gente aprendeu que ele é descendente de Davi, Judá e Abraão. Ele anda por Israel anunciando que a bondade do reino de Deus está aqui, agora, e começa confrontando os efeitos do mal nas pessoas, curando e perdoando seus pecados e maldade. Muitas pessoas agora estão acreditando que esse, de fato, é o rei prometido. Mas Jesus começa a dizer aos seus seguidores mais próximos que ele vai se tornar rei e trazer paz sofrendo o efeito do mal da humanidade nele mesmo. A mordida fatal da serpente. Isso. Então parece que a serpente ganha. E a história seria uma tragédia, exceto pelo que acontece depois. Jesus ressuscita dos mortos. E então, agora Jesus tem todo o poder sobre o mal e a morte. Todo o resto do Novo Testamento faz essa afirmação de que o poder de Jesus sobre o mal e a morte agora está disponível para começarmos a confrontar os efeitos do mal nas nossas vidas. Mas mesmo assim, a morte e o mal ainda são um problema real no mundo. Por isso, a história da Bíblia termina descrevendo o dia no futuro, quando Jesus volta e termina o trabalho. Ele destrói a serpente de uma vez por todas e restaura a bondade do jardim aqui na terra. Um filho, e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e o mal, o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos reis que você tanto teme ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Síria, e eles os cercarão como enxames de mosca e abelha. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos.
Naquele dia o Senhor alugará uma navalha, que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para rapar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem. O dia do Senhor é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como Armagedon ou Apocalipse. Você deve conhecer essa imagem de Jesus retornando num cavalo branco, que traz uma espada para o juízo final. E todos querem saber como isso vai acontecer. Muitas dessas imagens vêm do último livro da Bíblia, mas para entender você precisa voltar para o primeiro livro. Quando a história começa, Deus cria um mundo incrível. Ele dá poderes aos seres humanos para que governem em seu nome. Mas os seres humanos são tentados por esse misterioso personagem que não é humano. Ele oferece uma promessa. Vocês podem definir o bem e o mal como quiserem e se colocar no lugar de Deus. E eles fazem isso. As histórias seguintes são sobre relacionamentos rompidos e a violência como resultado. Sim, essa promessa gera grandes problemas. Agora todos têm que se proteger e lutar por sobrevivência e usam a morte como arma para ganhar poder. E depois vem a história sobre como construíram a cidade da Babilônia. Ou Babel em hebraico. Todos se juntam para se elevarem ao lugar de Deus. E Deus sabe como isso pode ser devastador. Uma cultura determinando o bem e o mal como se fossem Deus. Então Deus confunde seus idiomas e os dispersa. A partir daqui, a Babilônia se torna um ícone na história bíblica. Uma imagem que representa a rebelião de toda a humanidade contra Deus. A próxima vez que a gente vê isso é na história do Egito. Isso, Faraó, o rei do Egito, se sente ameaçado pelos imigrantes israelitas e começa a matar todos os meninos, escravizando o resto. Isso é muita maldade. O Egito é como a Babilônia, só que maior e pior. São egoístas e abusam dos outros, redefinindo o mal como bem. Então Deus usa a maldade de Faraó contra ele. O orgulho faz Faraó continuar, e ele é engolido pela morte. Depois desse grande livramento, os israelitas cantam uma música sobre como Deus é o guerreiro que libertou o povo do mal. Os israelitas se referem a esse momento como o dia. O dia que foram resgatados de um sistema corrupto. Todos os anos até hoje, os israelitas comemoram o dia da libertação com uma refeição simbólica de um cordeiro sacrificado. É a Páscoa. Finalmente Israel entra em sua terra, agora tem seus reis e enfrenta novos inimigos. Então, o antigo dia do Senhor, comemorado em toda a Páscoa, cria a esperança de que Deus vai trazer esse dia de novo, para salvar Israel de todas as ameaças. Nas colinas havia um pastor de ovelhas chamado Amós. Deus escolheu Amós como profeta para anunciar notícias assustadoras a Israel, que Deus traria outro dia do Senhor contra os inimigos dele, mas desta vez, o alvo é Israel. O quê? É triste, mas os reis de Israel escolheram redefinir o bem e o mal como queriam, e o resultado foi corrupção e violência. Então o povo de Deus se tornou como a Babilônia. Os oprimidos se tornaram opressores. A Babilônia parece uma armadilha, ninguém escapa. Então o dia do Senhor recai sobre Israel. São conquistados e levados prisioneiros para o exílio. A partir daí, Israel sofreu sob o domínio de vários impérios opressores. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Sim, nessa época Roma era o império que oprimia Israel. Então Jesus confronta e elimina Roma? Não. Para Jesus, o inimigo real era um mal desumano e misterioso. O mal que tinha seduzido a Babilônia, o Egito, Roma e Israel. Toda a humanidade embarcou na promessa de poder feita pelo mal. Por isso Jesus resistiu sozinho no deserto, quando foi tentado a ceder a esse poder egoísta. Mas ele não cedeu, e logo depois começa a confrontar os efeitos do mal sobre os outros. Ele começou a dizer que ia para Jerusalém, na Páscoa, para enfrentar o mal de Israel e Roma através da sua morte. Morte? Isso parece uma derrota. Jesus deixou o mal esgotar todo o seu poder, usando a única arma que o mal tem: a morte. Jesus sabia que o amor e a vida de Deus eram muito mais poderosos, que ele poderia vencer o mal ao se tornar o Cordeiro da Páscoa, dando sua vida em um ato de amor.
E tudo mudou naquele dia. Quando Jesus derrotou o mal, ele abriu um novo caminho para as pessoas escaparem da Babilônia e descobrirem esse novo poder, essa nova forma de ser humano. Tudo bem, alguma coisa mudou. Mas o poder do mal continua por aí, e a gente continua construindo novas versões da Babilônia. Certo? Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse, aponta para o futuro e último dia do Senhor. É quando o reino de Deus vai confrontar a grande Babilônia, que representa todas as nações do mundo. É isso. Armagedon, juízo final. Como Jesus vai acabar com o mal? Não é como você pensa. Em Apocalipse, o Jesus vitorioso é simbolizado por um cordeiro sacrificial ensanguentado. E quando Jesus aparece montado em seu cavalo branco para enfrentar o mal, ele já está sangrando, antes da batalha começar. Já está sangrando? Essa é uma imagem estranha. Sim, porque Jesus não quer o nosso sangue. Pelo contrário, ele venceu com o sangue dele, morrendo pelos seus inimigos. E a espada está em sua boca. Este é um símbolo da autoridade de Jesus para definir o bem e o mal, e cobrar nossa responsabilidade quando finalmente trouxer justiça para sempre. Então, enquanto isso, o dia do Senhor é um convite para resistir à cultura da Babilônia. E é uma promessa de que Deus um dia vai libertar nosso mundo da corrupção e realizar tudo o que prometeu. Prósperos, que hoje vale 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá a encostas férteis das colinas, onde antes crescia um jardim, pois estarão tomados de espinho e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Entendimento do capítulo de Isaías, verso 7. O sinal de Emanuel e a crise de fé. Tema central: a futilidade da confiança humana versus a segurança da promessa divina. 1. O contexto da crise. O medo humano. O rei Acaz e o povo tremem diante da aliança sírio-efraimita, Síria e Israel do norte. O medo revela onde está a confiança do coração. O medo revela onde está a confiança do coração. A intervenção divina. Deus envia Isaías com uma mensagem de calma. Teologia. Deus controla a história. O que parece uma ameaça mortal para nós, para Deus são apenas lições fumegantes. Verso 4. O imperativo da fé. Se não credes, certamente não permanecereis. Verso 9. A estabilidade política e pessoal depende da fé em Deus. 2. O sinal rejeitado e a profecia messiânica. Verso 10 a 16. A falsa piedade de Acaz. O rei recua, pediu um sinal. O rei recua, pediu um sinal sob o pretexto de não tentar a Deus. Mas na verdade ele já havia decidido confiar na Síria, não no Senhor. O sinal de Emanuel. Deus dá o sinal, independentemente da vontade do rei. Cristologia. A promessa da Virgem que concebe. Verso 14. O nome Emanuel, Deus conosco, é a garantia. É a garantia de Emanuel. Manuel, né? É isso, Emanuel, Deus conosco. É a garantia da preservação do povo de Deus em meio ao juízo. Então, o povo de Deus vai ser preservado em meio ao juízo. As consequências da descrença, verso 17 e 25. O juízo pela escolha errada.
Por confiar na Síria, Judá seria barbeado pela própria Síria. Aquilo em que colocamos nossa confiança no lugar de Deus se torna o instrumento da nossa dor. Aí vamos para a leitura do versículo 8. Começando aqui no versículo 8. Então o Senhor disse: faça uma grande placa, escreva de modo bem claro o seguinte nome: Marshalá Abash. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fosse testemunha do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome Masher-Halashá Hashbaz, pois antes que esse menino tenha entendimento suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que flui suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Síria, com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os canais e cobrirá Judá até o pescoço. Chamado para confiar no Senhor. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperai pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha confiança. Vamos supor que você quer descrever a expectativa de um futuro melhor. Você pode ficar agitado, animado ou inseguro. A maioria conhece a experiência, que chamamos esperança. Um estado de expectativa saudável para os seres humanos. E é um conceito muito importante na Bíblia. Existem palavras para esperança nas antigas línguas bíblicas, todas fascinantes. No Antigo Testamento há 2 palavras hebraicas para esperança. A primeira é Yahal, que significa esperar. Na história da Arca de Noé, até as águas baixarem, Noé teve que ir Yahal por semanas. Outra palavra hebraica é kavá, que também é esperar. Ela tem relação com a palavra kav, que significa cordão. Quando puxa um cave com força, você produz um estado de tensão até soltar. Isso é kavá, a sensação de tensão e expectativa para que alguma coisa aconteça. O profeta Isaías apresenta Deus como um agricultor que planta vinhas e kavá por uvas boas. E o profeta Miqueias fala de agricultores que kavá e yahal para que o orvalho da manhã regue a terra. No hebraico bíblico, esperança tem a ver com espera ou expectativa. Mas esperar pelo quê?
No período dos profetas de Israel, enquanto a nação se autodestruía, Isaías disse: Hoje o Senhor está escondendo seu rosto de Israel. Então, irei cavar por ele. A esperança que Isaías tinha em dias difíceis era a esperança no próprio Deus. Você encontra essa esperança por todo o livro dos Salmos, onde essas palavras aparecem mais de 40 vezes. Em quase todos os casos, as pessoas esperam por Deus. Como no Salmo 130, onde o poeta clama: Eu cavar pelo Senhor. Que Israel iarral no Senhor, porque Ele é leal e vai redimir Israel de seus pecados. A esperança bíblica se baseia numa pessoa. Isso é diferente de otimismo. Otimismo é escolher ver em qualquer situação como as circunstâncias podem resultar da melhor forma. Mas a esperança bíblica não olha as circunstâncias. Na Bíblia, quem tem esperança reconhece não ter evidências que as coisas vão melhorar, mas tem esperança mesmo assim. Como o profeta Oséias, que viveu um tempo difícil, quando Israel era oprimido por impérios inimigos. Ele escolheu a esperança ao dizer que Deus transformaria o vale de desgraça em porta de esperança. Como quando Israel saiu da terra do Egito. Deus surpreendeu seu povo com redenção nos dias do Êxodo e ele poderia fazer outra vez. Então, a fidelidade de Deus no passado motiva a esperança para o futuro. Você olha para frente olhando para trás, confiando somente no caráter de Deus. Como diz o poeta do Salmo 39, Agora, Senhor, por quem mais posso cavar? Tu és minha Yahal. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus cultivaram um hábito de esperança parecido. Eles acreditavam que a vida, morte e ressurreição de Jesus era a resposta de Deus à escravidão, ao mal e à morte. O túmulo vazio abriu uma nova porta de esperança. E usaram a palavra grega eupis para descrever essa expectativa. O apóstolo Pedro disse que a ressurreição de Jesus abriu uma esperança viva de que as pessoas podem renascer como seres humanos novos e diferentes. Mais de uma vez o apóstolo Paulo disse: As boas novas de Jesus anunciam o eupis da glória. Em ambos os casos, esse eupis é baseado numa pessoa, o Jesus ressurreto que venceu a morte. E a esperança não era só para os seres humanos. Os apóstolos acreditavam que a ressurreição de Jesus era uma amostra do que Deus tinha planejado para todo o universo. Nas palavras de Paulo, é uma esperança de que a criação será liberta da escravidão, da corrupção, quando os filhos de Deus forem glorificados. A esperança cristã é ousada, pois acredita que a humanidade e o universo serão resgatados do mal e da morte. Para alguns, isso é loucura. E talvez seja. Mas a esperança bíblica não é otimismo baseado em chances. É uma escolha de esperar que Deus proporcione um futuro tão surpreendente quanto um homem crucificado ressuscitando dos mortos. A esperança cristã olha para trás, para o Jesus ressurreto, para então olhar para frente. E então nós esperamos. E isso é o que as palavras bíblicas para a esperança significam. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: Vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos. Que consulta o espírito dos mortos. Com sussurros e murmúrio eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoaram seu rei e seu Deus. Olharão para o céu. Depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só verão problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Entendimento do capítulo de Isaías 8. O santuário ou a pedra de tropeço. Tema central. O santuário, a pedra de tropeço. Tema central. O temor do Senhor como antídoto para o medo do homem e do ocultismo. Primeiro, invasão eminente, verso 1 a 8. O sinal do filho de Isaías. O nome Maher Shalá Hashbaz
rápido despojo, presa veloz, indica que o juízo é certo e rápido. As águas de Siloé, nos versos. O rio Eufrates. O povo rejeitou as águas mansas de Deus, que é Siloé, e seria inundado pelas águas violentas da Síria, que é o rio Eufrates. Teologia. Rejeitar a provisão suave de Deus atrai a disciplina severa. O temor correto, verso 9 a 15. A futilidade das conspirações. Forjai projetos, e eles serão frustrados, porque Deus é conosco. Verso 10. Santificação do Senhor. O remédio para não temer as conspirações políticas e temer ao Senhor dos Exércitos. A atualidade de Deus. Para os que creem, Ele é santuário, refúgio. Para os que rejeitam, Ele é pedra de tropeço e juízo. 3. A autoridade das Escrituras versus ocultismo, versos 16 a 22. A lei e o testemunho. Em tempos de trevas, a única luz segura é a palavra revelada. O perigo do espiritismo. A consulta aos mortos em favor dos vivos é uma afronta a Deus, verso 19. O padrão da verdade. A lei e ao testemunho. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, é porque não há luz neles. Verso 20. Aí nós vamos começar a ler o capítulo 9 do livro de Isaías. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Neftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Rio Jordão e o mar, encherá de glória. Tem até uma profecia a respeito, né? Que essa aqui é uma profecia a respeito de Jesus, que vai nascer lá na terra de Zebulon e vai ser luz para eles. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos
quebrados, e de nossas ruínas colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá. Não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o tronco, e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda. Pois esses líderes enganam o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos, todos falam tolices. Mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Essa maldade é como incêndio num matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigo. Entendimento do capítulo 9. Isaías. O governo do príncipe da paz. Tema central: a esperança messiânica e a justiça de Deus sobre a soberba. Primeira parte. 1. A grande luz na Galileia. Verso 1 a 5. Geografia da graça. A geografia da graça, favor imerecido. No nascimento do descendente. As terras de Zebulon e Neftali, Galileia, as primeiras a serem devastadas pela Síria, seriam as primeiras a ver a luz do Messias. A alegria da libertação. A vinda de Cristo quebra o jugo da opressão, não por força militar humana, mas pelo poder divino. 2. Os títulos do Messias, versos 6 a 7. Este é o coração cristológico da sessão. O menino que nos nasceu possui natureza divina e humana. Primeiro, maravilhoso conselheiro, sabedoria sobrenatural para guiar. 2. Deus forte, onipotência, El Gibor. 3. Pai da eternidade, a origem e a sustentação da vida eterna. Ele não tem fim. 4. Príncipe da paz, aquele que traz Shalom, completa, paz, reconciliação com Deus. O zelo do Senhor, a garantia de que isso acontecerá não é o esforço humano, mas o zelo de Deus. Parte 3. A mão estendida em juízo, verso 8 ao 21. A arrogância de Efraim. Israel dizia que construiria o que foi derrubado com materiais melhores. Soberba diante da disciplina. O refrão do juízo. 4 vezes Isaías repete: com tudo isto, não se apartou a ira, e a sua mão ainda está estendida. Isso demonstra a persistência de Deus em disciplinar um povo.
impenitente que recusa se voltar para ele. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão. Página 23, portal do aplicativo Logos. Então aqui nós temos o fim da leitura expositiva, né, do nosso programa Palavra Viva, né, no dia de hoje, dia 24/12, e assim nós vamos encerrar essa leitura, né, falando a respeito, né, da graça maravilhosa, um povo que sofreu a penalidade, mas que no futuro Deus traria luz, traria através de Cristo a solução desses muitos problemas, desse pecado seria resolvido pelo menino que nasceria da Virgem, né? A Virgem daria luz a um filho. Ele seria o Deus conosco, Deus Emmanuel. Esse menino, né, que está aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse capítulo está falando da promessa da vinda de Jesus, o Filho de Deus, que viria satisfazer a ira de Deus em nosso lugar, e assim teria a bênção, a luz de todas as nações. Então, mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui, está participando comigo ao vivo, e depois também essa gravação será colocada no... Eu não sei se no Substack vai ficar depois que eu terminar a transmissão, eu vou ter que colocar depois, mas ao vivo no Facebook, Alex Cristão, Alex César no Substack, e no Instagram, Alex César também. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer você que entrou agora, Genivaldo, né? Vieira, TJ, volta no início do livro, para você entender aí a leitura a leitura expositiva de Gênesis a Apocalipse, da palavra do nosso Deus. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês que estiveram aí comigo. Vamos orar e assim eu vou encerrar. Não, deixa eu só ver aqui se tem no capítulo de Isaías. Deixa eu ver aqui na Bíblia, filamente, ver se tem algum conteúdo, né? Às vezes tem um conteúdo extra e que eu não vi, né? Então eu quero ver se tem algum vídeo aqui para trazer para vocês. Tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Adão e Eva estão no Jardim do Éden. E tudo nesse jardim é ótimo. Exatamente como deveria ser. Exceto, tem uma única árvore da qual Deus disse para eles não comerem, porque é perigosa e vai matá-los. É só isso? Evite o fruto da árvore e tudo bem? Sim, parece simples. Mas nesse jardim tem uma serpente. E ela conta uma outra história. Ela fala que você não vai morrer se comer dessa árvore. Na verdade, vai se tornar como Deus. Adão e Eva acreditam na serpente e comem o fruto. Por isso, a bondade do jardim é perdida de forma trágica e o mal e a morte entram no mundo bom de Deus. Agora, por que tem uma serpente falante no jardim? Quero dizer, essa coisa é um problema. É estranho. E para piorar, a Bíblia não diz o porquê nem como essa coisa chegou lá. Ela apresenta a serpente como uma criatura em rebelião contra Deus, que quer levar as pessoas a duvidar de sua bondade e afundar todos num caminho de morte. Então, essa serpente é a fonte do mal que continua presente em nosso mundo e nas vidas até hoje. Mas existe esperança, porque nessa parte da história, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. A promessa é que um homem virá, no futuro, um filho de Eva, e ele vai esmagar a cabeça da serpente e destruir o mal totalmente. Só que, durante essa batalha, a serpente vai machucar o calcanhar dele. Então, é uma destruição mútua? Sim, é uma promessa muito estranha, mas bonita. E ela fica pendente, até o próximo momento-chave da história, quando Deus separa um homem chamado Abraão. E ele diz que, por meio da família dele, a bondade e a bênção serão restauradas para todas as nações do mundo. E quando seguimos essa família, chegamos a um dos bisnetos de Abraão, chamado Judá. Ele recebe a promessa de que um dos seus descendentes vai ser rei, e o mundo inteiro vai seguir esse rei. Ele vai trazer paz e harmonia, vai ter muita comida, vinho, leite e plantações.
E vai ser incrível. O primeiro rei descendente de Judá que nós encontramos é o rei Davi. Ele é um herói. Talvez ele esmague a serpente. O problema é que Davi está infectado com o mesmo mal que afeta toda a humanidade. Ele não esmaga a serpente, pelo contrário. Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi de que esse rei, no fim das contas, seria um dos seus descendentes. Continuando a história, vemos que cada geração dos seus filhos, um a um, não parecem qualificados para a tarefa. Eles cedem à serpente, eles escolhem o mal, vão atrás do dinheiro, sexo, poder e seguem outros deuses. As coisas ficam tão ruins que eles afundam a nação de Israel. E o terrível império da Babilônia os leva embora. E agora não existem mais reis para cumprir a promessa. Parece que o plano inteiro está perdido. Mas durante esses tempos ruins existia um grupo de homens esquisitos, chamados profetas. Eles continuam falando desse rei que viria e lembrando da promessa de que ele iria derrotar o mal e restaurar o jardim. E um profeta específico, Isaías, falou mais sobre por que esse rei seria picado. Isaías disse que o rei prometido recebe essa ferida por causa do mal da humanidade e que isso o mata. Mas de repente ele volta. E Isaías diz que porque sofreu essa ferida, ele pode se tornar a fonte de cura para todos. Mas o Antigo Testamento termina e o rei esmagador de serpente de quem todo mundo falou nunca aparece. Por isso, quando o Novo Testamento começa, ele apresenta Jesus de Nazaré não como um homem qualquer, mas como quem veio cumprir as promessas antigas. A gente aprendeu que ele é descendente de Davi, Judá e Abraão. Ele anda por Israel anunciando que a bondade do reino de Deus está aqui, agora, e começa confrontando os efeitos do mal nas pessoas, curando e perdoando seus pecados e maldade. Muitas pessoas agora estão acreditando que esse, de fato, é o rei prometido. Mas Jesus começa a dizer aos seus seguidores mais próximos que ele vai se tornar rei e trazer paz sofrendo o efeito do mal da humanidade nele mesmo. A mordida fatal da serpente. Isso. Então parece que a serpente ganha. E a história seria uma tragédia, exceto pelo que acontece depois. Jesus ressuscita dos mortos. E então, agora Jesus tem todo o poder sobre o mal e a morte. Todo o resto do Novo Testamento faz essa afirmação, de que o poder de Jesus sobre o mal e a morte agora está disponível para começarmos a confrontar os efeitos do mal nas nossas vidas. Mas mesmo assim, a morte e o mal ainda são um problema real no mundo. Por isso, a história da Bíblia termina descrevendo o dia no futuro, quando Jesus volta e termina o trabalho. Ele destrói a serpente de uma vez por todas e restaura a bondade do jardim aqui na terra. Aí temos, né, o, o relato, né, do Messias, o Emanuel, que é o Emanuel. Então, o Emanuel do capítulo de Isaías que nós assistimos aqui, acabamos de ouvir a leitura, o menino nos deu e todo o principado e poder estará sobre seus ombros. É exatamente do Messias, o descendente só da mulher, que eu já tenho ensinado aqui, que é somente o óvulo de Maria, que foi fecundado pelo poder do Espírito Santo para que Jesus viesse ao mundo, sem o envolvimento de Adão, porque Gênesis 3,15 diz que, eu já tenho vídeo aqui falando, né, sobre as obras, estudando a respeito das obras, já tem aqui nesse mesmo canal e nesse vídeo, tanto no Facebook como no YouTube, no Substack, vídeo falando a respeito de Jesus, o que restaura o seu povo a viver de novo debaixo da graça e do amor perfeito de Deus, a restauração de todas as coisas ao Pai. Então, Jesus, ele é feito uma revelação aqui no último capítulo, né, no capítulo 9 de Isaías, é revelado que o povo do tempo de Isaías, o povo que estava ali, vivendo em pecado, em trevas, escuridão, estavam perdidos em seus pecados e delitos, estavam todos adorando imagem, ídolos de escultura, estava longe de Deus, estava buscando adoração e prestar culto a imagens de escultura e aos outros deuses pagãos. Então, a promessa do menino que viria, tomando a oportunidade, né, do rei que não pediu sinal, então Deus falou, então eu vou dar um sinal. Né, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então Deus estava trazendo a promessa para os dias de Isaías, do capítulo 9, 8 e 9, para o tempo de Isaías, que mesmo dentro da rebelião, mesmo eles vivendo no pecado, vivendo numa completa rebelião contra Deus, Deus ia salvar e restaurar
o seu povo no futuro, a nação de Israel, e a manifestação da luz começaria lá em Cafarnaum, lá em Nazaré, né? Lá na região da Galileia, lá embaixo. Então ali seria o começo da luz que brilharia não só para Israel, o rei do norte, mas para o sul também, que é o reino de Judá, mas ele brilharia para o mundo inteiro, trazendo uma completa restauração. Mas o fato é que essa restauração, ela ainda não é completa. Você não a vê completamente, porque Jesus veio como luz ao mundo, mas ele foi rejeitado pelo seu povo e pela sua nação. Então, como ele foi rejeitado pela nação de Israel, ele salva todo aquele que crê e confia nele. Por quê? Porque estamos passando pelo tempo dos gentios, que é o quê? O tempo da conversão do povo que não era povo de Deus. Estamos vivendo a época dos gentios, a época do povo que não era povo de Deus, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, agora foram chamados para também serem participantes de um povo exclusivo, sacerdócio. Pedro vai falar disso lá em 2 Pedro 2,9. Vós sois nação santa, sacerdotes real, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, está com todos os povos e línguas e nações salvando. Mas o dia do Senhor virá, e não virá mais do menino, porque o menino já veio e o menino se nasceu, mas virá Jesus, o leão da tribo de Judá, e ele virá restaurar o reino de Israel aqui na terra e fará Israel ser cabeça das nações. E ele trará justiça, trará o poder, trará luz e trará paz sobre toda a terra, abençoando a terra toda. Não só Israel e Judá, mas toda a terra será restaurada e será bênção neste mundo. Então, é disso que está falando o capítulo 9 de Isaías. A promessa se cumprir em Jesus e se cumprirá no final da tribulação que virá sobre toda a terra e o mundo inteiro. Nesse intervalo, enquanto Jesus não retorna, estamos vivendo o tempo dos gentios, os tempos da igreja. Só para você se localizar, tá bom? Para que você entenda que nem toda a profecia do capítulo 9 de Isaías, ele se concretizou. Ainda falta a última parte, que é a parte onde virá o quê? O reino de paz, o reino de justiça, que ele é o príncipe da paz, Deus forte e Pai da eternidade. Então assim você pode ficar tranquilo que existe ainda uma outra parte da profecia de Isaías 9 que se cumprirá no futuro e que estamos vivendo o tempo da igreja, o tempo da salvação, o tempo da oportunidade de Deus, de que nós, se cremos no Deus Emanuel, Deus conosco, ele está conosco, ele nos salva e nos resgata de nossos pecados e delitos, porque ele veio para fazer isso sobre o seu povo, sobre a sua nação, Israel. E Israel viu a luz e a luz brilhou lá em Cafarnaum, na Galileia dos gentios. Em Nazaré brilhou a luz. E também aos gentios brilhou a luz em nosso coração, quando nós recebemos a salvação da parte do nosso Deus, crendo que Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco, que veio para nos salvar e nos resgatar de todo o nosso inimigo, que é Satanás, o adversário nosso, que nos mantinha preso nas trevas, no calabouço de nossos pecados e delitos cometidos contra Deus. Então, o menino veio e o menino se nos nasceu. E assim ele nos dá. Se você crê, ele é o Deus. Ele é o Deus forte. Ele é forte para te libertar. Ele é o príncipe da paz. É ele que te dá toda a paz necessária para você viver nesse mundo de tribulação. E ele é o Pai da eternidade. Ele é a certeza e ele é a garantia de que você viverá para sempre. Porque ele morreu e ressuscitou e vive eternamente para a glória de Deus Pai.
Então assim a gente encerra mais uma leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, a Bíblia. Leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Muito obrigado, dê o joinha, dê o like, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e mande para mais pessoas. Muito obrigado, você que assistiu e ficou aí até agora. E assim, para você que está assistindo no YouTube, eu vou deixar aí 4 thumbs, 4 imagens para você clicar, 4 playlists para você clicar e começar a fazer a leitura maravilhosa do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, procure lá Alex e Palavra do Avivamento lá no YouTube. Se inscreva no canal, dá o joinha, o like, para que você me ajude a propagar essa leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, clique numa das thumbs aqui, num dos quadrados aqui, para você começar a leitura expositiva da palavra de Deus.